Esses dias eu participei de outra igreja da cidade de Lemar, próximo de casa, de terça até ontem. E no sábado, domingo estava em outra igreja, mas aceitei o convite de estar aqui com vocês essa noite, para a gente poder compartilhar a palavra de Deus hoje, amanhã e domingo. Vamos orar ao nosso Deus para o tempo dessa noite? Curva suas fontes e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, o nossa Pai, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor mais uma vez nessa noite. Obrigado, Deus, pela semana, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite para juntos estudarmos a Tua Palavra. Já cantamos louvores ao Teu nome e agora estamos mais uma vez conversando com o Senhor e suplicamos que Teu Espírito Santo se faça presente em nosso meio, perdoe os nossos pecados e abençoe a todos aqui presentes nessa noite, em nome de Jesus, amém. Muito bem, o tema dessa noite é como compartilhar a fé. É interessante que quando se fala de compartilhamento da fé, a gente fica pensando o seguinte: o que isso tem a ver com a gente? Porque amar é compartilhar o Evangelho. O Evangelho é boas novas, Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Segunda carta de Coríntios, capítulo 5, verso 14. Eu vou ler uma linguagem diferenciada, mas vocês vão entender bem claro aí, tá? Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. Estou abrindo a minha aqui, você pode abrir a sua aí. Segunda carta de Coríntios, capítulo 5, verso 14. Todos acharam? 2 Coríntios 5, verso 14, diz assim. Segunda carta de Coríntios, capítulo 5, verso 14. Vamos pegar os jogos na chave para a gente fazer a leitura junto. E depois eu vou mostrar para vocês algumas imagens. É interessante que durante essa semana a gente foi abordar diversos temas, né? Falando sobre obediência, adoração, sobre entrega, sobre amor. Mas o tema geral é amor e ação. Então, hoje nos foi incumbido falar sobre a fé, a importância da fé, a importância de compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus. E aqui em 2 Coríntios 5, versículo 14, vai dizer o seguinte: de qualquer forma, o amor de Cristo nos constrange ou nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Aqui nos conta a experiência de um soldado americano. O nome dele é Desmond Doss. Ele nasceu na Virgínia em 1919 e aí foi recrutado para o exército a partir da Segunda Guerra Mundial. E ele não usou armas, ele foi um soldado que durante a guerra viu seus companheiros morrendo, porque muitos tentaram ridicularizar a sua fé, dizendo o seguinte: mas como que você, sendo um soldado, não pode usar arma? Mas durante 12 horas ele salvou 75 amigos soldados, e aquilo ele recebeu honras, e nos mostra que ele mostrou o amor. E alguém perguntou: mas como que você venceu tudo isso? Ele disse o seguinte: simples, porque eu pedi a Deus que me ajudasse a cada hora. Então imagina 12 horas carregando um corpo de soldados mortos e vivos, mas ele conseguiu salvar 75 amigos. Isso nos mostra que o amor de Deus deve ser compartilhado. E hoje eu quero mostrar para vocês algumas imagens como compartilhar a fé. Isso vai nos ajudar a ter uma visão melhor da palavra de Deus. Muito bem, vamos aqui. É muito bom conhecer a Jesus, isso é óbvio, mas melhor ainda é falar do amor de Jesus. Claro que hoje há pessoas que não querem saber de Deus, há pessoas que não querem saber do amor de Cristo, mas, como foi proposto no tema de hoje, amar é compartilhar. Compartilhar o quê? Compartilhar a fé. A fé de quê? Todo mundo crê em alguma coisa. Alguns têm que apalpar, outros creem no
invisível, a gente não vê Deus, mas podemos contemplar pelos olhos da fé. Então amar é compartilhar o amor de Cristo para com as pessoas. Bom, o ser humano tem a tendência de guardar aquilo que é bom para si, mas eu e você devemos compartilhar algo que é bom. Por exemplo, se você faz um alimento bom e você quer compartilhar com alguém da sua casa, seja com a mãe, com o pai, ou com algum parente, ou com algum amigo, então compartilhar algo bom que Deus proporciona para a nossa vida. Comunicar a outros o amor de Jesus é essencial para a vida cristã, porque não existe uma vida cristã ociosa, como diz aqui o texto, a capacidade de receber só é mantida enquanto distribuímos a outros o que recebemos. Comentário bíblico adventista na página 1180, segundo parágrafo. Ou seja, só vamos crescer quando eu e você nós de fato compartilhamos o amor de Deus para com as pessoas. Mas no mundo secularizado hoje, como jovem cristão, como nós jovens maduros podemos compartilhar o amor de Deus? É muito simples. Primeiro, nós precisamos de conhecer a esse Jesus, precisamos nos frutificar, ou seja, ter o Espírito Santo em nossa vida para compartilhar, e assim vamos falando do amor de Cristo Jesus para com as pessoas. O amor de Cristo só pode crescer em nós enquanto compartilhamos este amor com as pessoas que estão à nossa volta ou à nossa vida. Hoje eu passei pela rua, alguns jovens que usam algumas coisas diferentes no mundo que não é bom usar. Aí eu pensei assim, como compartilhar o amor de Deus para com essas pessoas? E algum deles já foi um cristão no passado, cresceu no convívio cristão, ainda fica mais complexo para você falar, mas a melhor forma é o testemunho, porque às vezes a nossa vida por si já fala, e aí a pessoa já tem uma vida, um estudo com a nossa vida. Existimos para quê? Uma pergunta: por que você existe? Por que você, pai, pensa um pouquinho, por que você existe? Já vou parar para pensar sobre isso? Nós estamos aqui no grupo hoje de aproximadamente um pouco mais de 20 pessoas, entre jovens mais experientes, jovens mais jovens. Por que você existe? Você já parou para pensar, vocês que estão sentados aí, uma galerinha aí, por que você existe? Só apenas porque a sua mãe, o seu pai planejou vocês? Ou porque vocês estão felizes por estar ao mundo hoje? Obviamente que a Bíblia diz que Deus traçou e Deus planejou a vida de vocês. Vocês não vieram como um mero produto do acaso. Vocês, ali os pais foram reunidos, obviamente Deus traçou toda a vida de vocês. Isso quer dizer o quê? Que Deus sabe da vida de vocês, do começo ao final, como qualquer um de nós. Então, os seguidores de Jesus foram redimidos para o serviço. Nosso Senhor nos ensina que o serviço verdadeiro é o objetivo da vida. A todos os seus seguidores Ele dá a lei do serviço. Qual é a lei do serviço? De evangelizar. Hoje você pode evangelizar de diversas formas: através do livro, através de uma semana de oração como essa, que cada noite foi um pregador diferente, aqui se vê aqui o vídeo, através das redes sociais, através de uma revista, de um estudo bíblico, de uma classe bíblica. Então, tudo é feito para que as pessoas entendam de que Jesus está voltando, é necessário o preparo para o reino de Deus. Então, nós somos chamados para isso. Enquanto o cristão vive para ministrar as necessidades alheias, ou seja, as necessidades na questão do âmbito material, social, familiar, e também meio espiritual, não é só o alimento não, ele envolve em todos os requisitos. Ele se liga a Jesus. A lei do serviço se torna no elo de ligação que une a Deus e ao nosso semelhante. Esse aqui é o parágrafo de Jesus na página 306, terceiro parágrafo. Ou seja, nós unimos a Jesus para falar do seu amor para com as pessoas. E aí você entende que na área espiritual, física e emocional, ambas as partes ajudando um ao outro a caminhar com Jesus. Bom, Deus dispersou os leigos pelo mundo. Leigo quer dizer o seguinte:
Não quer dizer que a pessoa não tem conhecimento, mas toda pessoa que se dedica ao trabalho do Senhor, qualquer um pode fazer o trabalho de Deus. Não significa que tem que ser somente um ministro, mas todos podem fazer o trabalho de Deus. Pai, aqui fala do seu amor. E aqui diz que em Atos 8, 1 a 4, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia, Samaria, iam por toda parte pregando a palavra de Deus. No livro de Atos diz claramente que houve uma grande perseguição, a igreja de Deus saiu entre os apóstolos para falar de Jesus para as pessoas. Todos precisam compartilhar a salvação. Está lá em Mateus 28, 18 a 20, você já conhece esse texto. É um texto conhecido. Ide por todo mundo, pegar o que? O Evangelho, ensinando as pessoas a guardar todas as coisas. E aí ele fala, e depois ensina a pessoa a ser batizada nas águas, prepara ela para o reino de Deus, e a promessa de Cristo que Ele vai estar comigo, com você, até onde? Até o fim. Nós devemos fazer isso porque isso é o nosso combustível espiritual para a nossa vida. Então, amar e compartilhar. Imagina se esse soldado aqui não tivesse trabalhado 12 horas para salvar 75 companheiros. Teria morrido ele e mais uns 75. Então, ele se dispôs a trabalhar para salvar essas vidas. Então, ele demonstrou o amor. Devemos amar aqui primeiro e depois o nosso próximo como a nós mesmos. Isso faz parte da lei dos mandamentos escrito pelo dedo de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Quem é o nosso próximo? Pode ser um irmão, pode ser uma irmã, pode ser um primo, pode ser uma tia, um avô, uma avó, pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser primo de segunda ou de terceira instância, e assim por diante, um vizinho, um colega, um amigo. Mas falar do amor de Jesus para essas pessoas. Falar, filho, Jesus está voltando. Você precisa se preparar para o encontro com Cristo. Você precisa amar a Jesus. Na Bíblia traz dois relatos para nós. O primeiro relato está em Marcos capítulo 1. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1 aí, por gentileza. E Marcos capítulo 5. O primeiro exemplo eu vou ler na íntegra, mas o segundo eu só vou comentar. Marcos capítulo 1. Evangelho de Marcos, depois de Mateus. Você abre Marcos aí, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 40 até o 45. A história do leproso. Olha o que Jesus aqui, um bate-papo entre eles, o que Jesus orientou ele a fazer. Marcos 1, a partir do verso 40 até o verso 45. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Diz o texto no verso 40: o leproso veio, ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode curar e deixar limpo. Verso 41: cheio de compaixão ou cheio de amor, de ternura, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. Palavra de Jesus. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então Jesus se despediu dele com uma forte advertência: não conte isso a ninguém. Vá, apresenta-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. Verso 45: o homem, porém, saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus, e ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma, embora se mantivesse em lugares isolados. Gente de toda parte vinha ter com ele ou até ele. Então notem que Jesus aqui falou o seguinte: filho, ele foi até Jesus, Jesus o curou, e agora falou: vá, conte para os seus, mas primeiro leve uma oferta perante o sacerdote. Que oferta é essa? Uma oferta de sacrifício, uma oferta de adoração, de entrega a Deus. E segundo a lei mosaica, era um sacrifício da lei
cerimonial, uma forma de ordenanças, aonde quando a pessoa quando cometia algum pecado, levava um cordeiro para morrer no seu lugar. Então ele levou uma oferta em sacrifício, em adoração a Deus, como reconhecimento das bênçãos que Jesus havia dado para ele naquele momento. E então ele entendeu ali. Agora você vai lá, o sacerdote vai examinar você para ver se é verídico, para ver se é real, se é verdade, e comprovar o milagre de Deus. E assim ele fez. Um outro milagre está em Marcos capítulo 5, dos versos 1 ao verso 20. A história do Gadareno, o homem que tinha uma legião de demônios. Legião de demônios era aproximadamente mais de 6.000 demônios sobre o corpo daquele homem. Agora imagine então as pessoas que chegavam até aquele homem, não conseguiam ficar perto porque fugiam de medo dele, mas Jesus chegou ali. Os demônios já sabiam quem era Jesus, pediu para Jesus deixar ele ir para onde? Para os porcos. 2.000 porcos aproximadamente ali morreram em função de Jesus ter expulsado os demônios, a legião que estava sobre o corpo daquele homem. É claro que uma legião da aproximadamente quase 7.000 demônios, mas Jesus expulsou, e a cultura da época, daquelas pessoas daquela cidade, eles ganhavam a vida vendendo porcos. Por isso que ele falou: Jesus, vai embora daqui, porque o Senhor está trazendo prejuízo para nós. E Jesus ficou ali, expulsou aquele demônio, aquele homem voltou à sua sanidade, ele foi curado, e agora ele queria seguir quem? Queria seguir a Jesus. E Jesus falou: filho, seguinte, você não me segue, vá, conte para os seus. Me acompanha agora em Marcos capítulo 5, versos 18 a 20. Apenas 3 versos aqui para a gente fechar. Marcos 5, 18 a 20. Olha o que Jesus fez para ele aqui. Marcos 5, 18 a 20. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios imploraram para ir com ele. Então, após a libertação, Jesus, deixa que eu te siga. E o verso 19, Jesus começa a falar para ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: seguinte, vá, conte para os seus, para a sua família, tudo que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu, começou a anunciar pela região de Decápolis, ou as 10 cidades, quando Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele fazia. Um outro exemplo, uma outra história está em João capítulo 4 do Evangelho também, quando aquela mulher samaritana, com Samaria, com o judeu não podia conversar, mas Jesus estava ali. Aquela mulher confessou toda a sua vida para Jesus. Jesus entendeu, falou: filha, essa água que você vai me dar aí, você vai ter sede, mas a água que eu te der, você não terá sede, você será feliz e abençoada. É só você pegar o Evangelho de João capítulo 4, verso 28 até o final. Você vai ver que aquela mulher, ela anunciou a Jesus. Falou: olha, tem um camarada lá, um cidadão lá, que ele eu acho que ele deve ser o Filho de Deus, porque ele foi lá, eu confessei a minha vida, ele me trouxe paz, e houve verdadeira adoração em espírito e verdade da parte daquela mulher, porque ela se tornou uma pessoa que evangelizou os seus apóstolos. Então ela falou do amor de Jesus. Bom, compartilhadores do amor de Jesus, e tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles, o Senhor confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Marcos 16, verso 20. O Espírito Santo torna eficaz nosso testemunho. Livro de Atos 1,8 diz que receberemos o poder ao descer sobre nós e vamos evangelizar do amor de Cristo aos 4 cantos da terra, assim como aconteceu no Pentecoste. O Espírito Santo é consciente daqueles que obedecem. Olha, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus otorgou àqueles que obedecem. Atos 5, verso 32. Todos precisam saber de Cristo, e será pregado este Evangelho do Reino para testemunho. Então verá o que? O fim. Precisamos anunciar a Jesus com urgência. O que esperar a volta de Jesus? Então ele me mostrou o que significa esperar por sua vinda. O tempo é para ser despendido,
não em espera ociosa, mas em trabalho diligente, ou seja, não uma vida de comodice. Essa semana alguém me disse assim: eu não quero saber muito de Deus, porque eu estou feliz na minha vida que eu estou. Então, imagina uma semana de oração como essa, para todos da igreja. Quando falo todos, todos os jovens, irmãos e irmãs, não importa a idade. E agora nós podemos encher a nossa bateria espiritual com Deus, porque vai chegar um momento que a gente não vai ter mais essa oportunidade de reunirmos assim. A gente vai ter que fazer uma coisa bem escondida, como em alguns lugares faz. E aí, as leis estão sendo atropeladas, tiradas, os favores, etc. Vai chegar um momento que a gente não vai ter mais essa liberdade. E aí, aqueles que não vinham até a casa de Deus vão querer vir, mas não vão ter mais oportunidade. Vão estar reunidos em grupos pequenos ou maiores, não importa, mas devemos procurar as oportunidades agora de nos encher de Deus, sempre. Devemos falar sobre Jesus e a sua vida. E ele fala claramente em João 12:32 que quando ele morresse, ele ia atrair muitas pessoas para si. E isso se cumpre cada dia, porque há pessoas que ficam com tanta raiva. Eu quero saber quem é esse Jesus. E quando conhece esse Jesus, passa a sorrir, passa a ficar alegre, e a sua vida muda completamente. Hoje, Deus fala para alguém aqui essa noite que talvez está no mundo perdido, talvez dentro da igreja, mas perdido fora de Deus. E Deus fala: filho, filha, volte para mim, porque eu tenho para você salvação e vida eterna. Devemos testemunhar corajosamente, não ter vergonha de falar do amor de Deus, porque os anjos de Deus vai estar comigo com você. Hebreus capítulo 2, verso 14, então lá fala que os anjos de Deus são como testemunhas, né? Vão nos ajudar, não só a nós que levamos a palavra, mas a todos que aceitam a palavra de Deus, para ser salvo por meio do Senhor. Pois não me vergonho do Evangelho, diz o apóstolo Paulo, em Romanos 1, 16, 17, viver pela fé. Um simples testemunho é mais poderoso do que uma mera teoria. Ou seja, uma teoria é uma coisa, a prática é outra. E aqui o exemplo da mulher samaritana, como falei para vocês em João 4, 28 até o 39, se tornou uma grande testemunha do amor de Deus para com as pessoas na sua época. Jesus não quer nós como advogado, como simples testemunha do seu poder. Então ele quer nos usar de qualquer forma. Não importa a forma que você vai dizer, mas se dispõe, se coloque para compartilhar o amor de Jesus. E aí, como eu disse em Marcos 5, 18 a 20, aquele gadareno liberto, agora transformado, se tornou uma testemunha poderosa nas 10 cidades que ele evangelizou ali. Ele conhecia pouco sobre Jesus, mas o que foi revelado para ele, ele compartilhou. E assim devemos ser você também. Bom, como testemunho de Jesus, cumpre-nos dizer o que sabemos, o que nós mesmos temos visto, ouvido e sentido. Se estivermos a seguir a Jesus passo a passo, havendo de ter alguma coisa bem positiva a contar acerca da maneira como nos tem conduzido. Então, o que Jesus tem feito para você, tem feito para mim, devemos falar do amor de Deus. Essa semana, uma senhora que trabalha com produtos de beleza, o gadareno, que já conhece a história, em Marcos 5, foi liberto por Jesus e foi testemunhou para 10 cidades, as pessoas que estavam ao seu redor. E falando da mulher samaritana, que ali foi transformada pelo poder de Deus. Agora eu pergunto: estamos dispostos a fazer o trabalho do Senhor? Nós vamos cantar aquela música, não sei se pode, eu vou. Acho que é uma música interessante porque ela tem a ver com a gente. Mas enquanto isso, enquanto está se preparando essa música ali, quero fazer uma perguntinha básica para vocês. Vocês estão dispostos a fazer o trabalho do Senhor? Sim? Como suas fontes, vamos falar com Deus. Santo Deus, nós queremos colocar em tuas mãos a nossa vida, a vida de cada pessoa que decidiu nessa noite fazer o teu trabalho mais uma vez. Sabemos que muitas vezes a gente tem negligenciado,
mas rogando o teu perdão, a tua graça e a tua paz, no nome de Jesus. E que teu Espírito Santo nos ajude verdadeiramente a compartilhar, amar, obedecer, adorar e se preparar para a volta de Jesus. Fique conosco em nome de Jesus. Amém. Fique